É impressionante como o deputado Nicolas Ferreira se transformou em um dos maiores aliados de Lula no Congresso. O Nicolas ele faz tanta bagunça que ele desarticula completamente a oposição, favorecendo e muito o caminho do Lula nas negociações que precisam ser feitas. O Nicolas ele faz a bagunça dele que incomoda até os bolsonaristas, porque o Roger do Ultraje a Rigor, que é um bolsonarista ferrenho, criticou o Nicolas nas redes sociais. Falou, cara, dá uma segurada aí na bagunça que você faz. A negociação do Lula com o Congresso é difícil por si só, mas não por conta da oposição. E eu tenho que confessar que eu errei com vocês, porque no ano passado eu falava que a oposição ia ser ferrenha, ia ser dura contra o Lula e não é absolutamente nada. Na sua opinião, a bagunça dos bolsonaristas favorece o Lula? O que você acha do Nicolas e do meu cenário natalino? Coloque nos comentários, deixa o like se você curtiu o cenário e se você acha o Nicolas um pastel e se inscreva no canal. Quando eu vi a crítica do Roger do Ultraje a Rigor ao Nicolas, eu falei assim, é exatamente isso que a gente fala da atuação dos bolsonaristas aqui no canal. Eles fazem tanta bagunça que eles ajudam o Lula de modo indireto. Eles são os maiores aliados de Lula no Congresso, apesar deles quererem ser oposição, mas eles não conseguem ser. Eu acredito que você ficou sabendo daquele cantor gospel, o Pedro Henrique, que infelizmente perdeu a sua vida durante um show que ele estava fazendo. E aí o Nicolas fez uma postagem falsa falando o seguinte: mais um jovem de pouca idade que perde a sua vida. Fazendo, claro, uma associação indevida, uma teoria da conspiração, da imunização com a crise sanitária que nós tivemos em 2020, 2021, você sabe do que eu estou falando. E aí o Roger olhou e falou assim, ô Nicolas, não, né, cara? Assim você acaba perdendo credibilidade. Como se o Nicolas tivesse alguma, né, Roger? Faça-me o favor. E o Nicolas falou, não, mas várias pessoas, vários relatos, aquela coisa toda. Relatos sem qualquer tipo de comprovação, sem nada. Sem nada. Mas foi o suficiente para os bolsonaristas começarem a levantar as teorias da conspiração que eles sabem muito bem fazer. O Nicolas, pessoal, ele gosta de fazer isso. Levantar teorias da conspiração também. Mas ele usa tragédias para crescer politicamente. Mas projeto mesmo ele não tem nada. É a segunda vez que ele faz isso. A primeira foi com aquele bolsonarista, o Clésio, que perdeu a vida na Papuda. Nicolas fez um discurso emocionado no Congresso, falou sobre o Alexandre de Moraes e ficou por isso mesmo. O Nicolas ele poderia ter levantado algum projeto, elaborado alguma coisa para melhorar a situação prisional do país, mas ele não fez. E agora, por que ele não faz um programa de prevenção de mortes súbitas no país? Não. Ele só quer fazer a bagunça, ele só quer fazer a pantomima, o circo, porque ele não tem nada. Nicolas Ferreira é um ignorante. Essa é a grande verdade. Qual o projeto dele? Os projetos dele são todos projetos inconstitucionais, que não passam. Então, por isso ele precisa ficar fazendo toda essa bagunça, uma bagunça desarticulada, porque a oposição bolsonarista está desarticulada desde o momento que o Carlos Bolsonaro deixou as redes sociais do Bolsonaro, a oposição simplesmente desapareceu. Porque era o Carlos que sabia como engajar a militância bolsonarista. Eram as postagens do Carlos que engajavam, eram as postagens do Carlos que movimentavam as redes bolsonaristas, dando força assim para Bolsonaro. Sem o Carluxo, a oposição fica acéfala. Olha só, por incrível que pareça, né? O Carlos era o cérebro da oposição. Então uns ficam fazendo uma baguncinha aqui, outros ficam fazendo baguncinha ali, e não sai do lugar, porque eles não conseguem se articular. Fica essa bagunça a esmo, que não consegue repercutir, principalmente nos grandes veículos de comunicação. A oposição, para ela ser forte, para ela ser de fato atuante, ela precisa ter pautas no Congresso que são repercutidas pelos veículos de comunicação. Por exemplo, sai a reforma tributária e aí uma outra proposta é apresentada pela oposição, discutindo pontos da reforma tributária que é apresentada pelo governo. Estou dando um exemplo. E aí o que acontece? A imprensa chama a oposição para participar da discussão com a sociedade. Só que como a oposição ela não existe, as bandeiras que são levantadas pelos bolsonaristas não repercutem nos veículos de comunicação, a não ser nos grupos de WhatsApp, então a oposição não ganha corpo. Ela precisa ter uma estrutura para fazer pressão, mas isso acaba não acontecendo. Porque, primeiro, eles são ignorantes, eles não entendem absolutamente nada e voltam àquelas pautas ideológicas de 2016. O Nicolas ficou falando de comunismo. Não, Flávio Dino, comunista, comunista, comunista. Ninguém liga pra isso. Foi o tema mais buscado no Google recentemente, o comunismo.
E as pessoas puderam perceber, cara, isso não existe. É uma denominação simplesmente de categoria. O que vocês estão falando é uma grande bobagem. Quem acredita nisso são pessoas ignorantes, pobres de conhecimento, para acreditar de fato que vai haver um comunismo no país. É tosco. E a Folha, pessoal, e aí que tá um ponto importante. Por que eles fazem essa bagunça? Pela ignorância? Sim. Pela maldade? Sim. Mas para esconder as verdadeiras pautas deles. A Folha de São Paulo faz aí uns 6 meses, fez um levantamento mostrando todos os projetos dos bolsonaristas. E eles não passam pela Comissão de Constituição e Justiça. Porque são projetos inconstitucionais. São projetos que os bolsonaristas fazem só para publicarem nas redes sociais. Eles não querem que sejam aprovados. São projetos que retiram direitos de minorias, são projetos que atacam determinados grupos, que são projetos caros para as bases. Só que como são projetos inconstitucionais, eles acabam sendo vetados, acabam sendo vetados e acabam não indo para votação. Mas não precisa ir para votação. O que precisa acontecer eles precisam apenas serem repercutidos nas redes sociais. Enquanto isso, a verdadeira atuação de Nicolas Ferreira e dos deputados bolsonaristas é votar e aprovar projetos de direita que tiram direitos da população mais pobre. Uma base de eleitor dessas pessoas, porque o Nicolas teve mais de 1 milhão de votos. Tanto que o Cleitinho, na sabatina do Flávio Dino, reclamou: meus projetos aqui não são aprovados, não são pautados. Claro, são projetos inconstitucionais. São projetos que ferem a Constituição, por isso que eles não são pautados, são arquivados. Essa é a situação que envolve os bolsonaristas. Eles acabam fazendo o circo também para distrair, porque a votação deles fere os direitos. Eles escondem as votações. Mas enquanto eles fazem a bagunça, o que acaba acontecendo? Acaba favorecendo justamente o governo Lula. Eu falei no ano passado, admito. Eu achava que os bolsonaristas eles iriam se organizar, iriam conseguir fazer algum tipo de pressão com o governo que não existe. Tanto que o Lula conseguiu aprovar a reforma tributária junto com o Fernando Haddad, uma discussão de 30 anos. O Lula tirou o projeto que foi apresentado pelo Baleia Rossi durante o governo Bolsonaro e aprovou. Num congresso, na época do Bolsonaro, muito mais fácil do que o congresso hoje do Lula. Por quê? E outros projetos como taxação de offshore e outras coisas. Por quê? Porque essa bagunça atrapalha a oposição. Atrapalha. Fica mais fácil para o governo Lula negociar. Poxa, mas foi tão difícil. Sim. Naturalmente é difícil, por conta da postura mais conservadora do Congresso. Mas se a oposição bolsonarista tivesse articulada, ia ser bem mais difícil. Só que como o Bolsonaro, primeiro, está enfraquecido politicamente, não mobiliza mais ninguém, e a oposição, ela não consegue se articular em torno dessas principais figuras, como Nicolas, Eduardo, Flávio, porque esses figurões que precisam puxar o resto. Como eles não puxam, eles falam só para as bolhas deles, para conseguirem serem votados depois de 2026, a estratégia do Steve Bannon, vamos governar para aqueles que que votaram em nós. Fica mais fácil, claro. Mas eles ficam tão restritos que eles não conseguem trazer para perto os outros parlamentares. E resta para os outros parlamentares a única opção de se unirem ao governo para conseguir emendas e depois os votos lá na frente em 2026. Então facilita o trabalho do Lula. Quanto mais Nicolas Ferreira, Abílio Brunini fazem essas bobagens que eles estão acostumados a fazer, mais fácil fica para o governo Lula. Essa é a verdade. Os bolsonaristas que chorem.